Fala galera, beleza? Bom, vamos aqui para mais um vídeo do Professor Super Pi para vocês. Então, galera, seguinte, hoje nós vamos aqui, falar um pouco sobre as equações incompletas do segundo grau, do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero. Então, só recapitulando aqui, pessoal, a equação ela possui uma seguinte forma, Ela possui a forma do ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, essa é a equação padrão, Então, um detalhe aqui, que nosso tipo de equação agora, ela obriga o b ser igual a zero. Então, nós estamos obrigando o b ser igual a zero. Sobrando simplesmente aqui o termo ax ao quadrado mais c igual a zero. Basicamente, existe uma forma de você resolver isso aqui bem mais simples do que a fórmula de Bhaskara. Então, vem para o vídeo. Bom, como eu falei, nós temos aqui a equação ax ao quadrado mais c igual a zero. Ela geralmente pode vir da seguinte forma, Ela pode vir de duas formas distintas. A primeira forma, ela pode vir desse modo aqui, ó, x ao quadrado igual a, por exemplo, a 64. Onde você coloca o termo c, que seria esse termo aqui do 64, já no segundo membro da igualdade. Ou ela poderia vir de uma segunda forma, que seria esse outro modo aqui que eu vou colocar da cor vermelha. Então, seria x ao quadrado menos 64 igual a zero. O que muda? O que muda é que o jeito mais fácil de você obter, é esse daqui. A princípio, essa de vermelho, você vai ter que transformar ela para ficar dessa forma a resolução. Muitas pessoas já conhecem uma solução dessa primeira equação aqui de azul. Então, nós vamos trabalhar em cima dessa equação de azul, tá bom? Essa equação de azul, que é x ao quadrado igual a 64, ela funciona da seguinte modo, Eu posso fazer a pergunta para vocês e vocês vão conseguir me responder. Então, isso aqui, traduzindo aí para uma linguagem de português mais claro, ficaria assim. Qual o número que elevado ao quadrado resulta em 64? Então, a maioria das pessoas vão falar 8. Aqui tem um pequeno problema, tá? Aqui a resposta é x igual, aí a gente entra com aquelas duas respostas que é o mais ou menos. Então, mais ou menos 8. Se você é a primeira vez que está vendo esse símbolo aí de mais ou menos, deixa aí nos comentários, ok? Então, a solução da equação do segundo grau seria essa, x igual mais ou menos 8. Então, qualquer equação que vier dessa forma, você lembre, de colocar o mais ou menos. Um detalhe muito importante que a gente tem que destacar, é aqui. Pessoal, nesse ponto aqui, você tem que observar que o número, quando está no segundo membro da igualdade, ele não pode ser um número negativo. Então, isso é um detalhe muito importante, ok? Segunda coisa que nós temos que fazer, resolver agora essa de vermelho. Como que nós vamos fazer esse procedimento, Esse procedimento com essa de vermelho, ela funciona em você fazer ela virar, por exemplo, a de azul lá em cima, na primeira linha lá, Essa daqui, ó. Então, você tem que transformar isso. E como que nós fazemos isso? A gente transpassa, A gente vem aqui e joga esse menos 64 para o outro membro. A gente vai fazer isso. X ao quadrado é igual a mais, Tá menos 64. Pula a igualdade lá, vai ficar 64 positivo. Então, isso resulta em x igual... A resolução completa seria mais ou menos assim, pessoal. Mais ou menos raiz de 64. E o x aqui, no caso, seria mais ou menos 8. Então, essa é a solução de como deveria ser, ok? Aqui, um detalhe importante que nós temos que destacar é quanto a esses dois passos aqui, ó. Deixa eu fazer um quadradinho aqui para destacar. Vou fazer de azul. Em relação para você obter esses dois passos aqui. Como que a gente pode explicar isso daqui, Da seguinte forma. A gente tem que pensar sempre, eu gosto de falar que é na operação contrária. Então, se nós temos aqui, ó, x ao quadrado igual a 64. Então, isso aqui implica, Qual que é a operação contrária da potência? Então, para quem não sabe, seria a raiz exatamente quadrada, porque a potência é de número 2, então seria a raiz ao quadrado. Quando você faz esse processo, esse valor do raiz de x ao quadrado, ele se transforma no módulo de x. Então, é um outro conteúdo. Então, para compensar isso, o que nós fazemos? X é igual
mais ou menos o raiz de 64, que no caso seria 8, ok? Então, é assim que funciona. Mais um exemplo para a gente concluir aqui, então, nosso aprendizado de hoje. E ficaria mais ou menos quando a gente tem o termo A. Então, no termo A, eu vou colocar aqui 4, x ao quadrado, menos... Vou colocar aqui, então... 36. 36, fica bom. Um bom resultado. Igual a 0. Um bom valor aí, ó. Então, observem. Primeira coisa que nós temos, o item B, né? O B, que seria referente ao termo x, ele é nulo. Ou seja, a gente tem aqui um 0 vezes x, né? Então, a gente pode aplicar, a gente deve aplicar a nossa solução que nós estamos ensinando aqui hoje para vocês. Como que vai funcionar aqui, então? No mesmo processo, a gente vai isolar a variável. Então, 4x ao quadrado igual menos 36, que no caso vai ficar 36 positivo. Vai ficar aqui, então, x ao quadrado. Esse vezes 4x aqui, ó, 4x ao quadrado. Nós vamos transportar ele agora dividindo aqui por 36. E isso dividido para 36. Então, x ao quadrado. A gente pode aplicar divisão, que dá para dividir, né? 36 dividido para 4 é 9, né? 9 vezes 4, 36. Então, 9. E aqui nós aplicamos a solução que eu ensinei para vocês. Então, x é igual mais ou menos a raiz quadrada de 9, que seria x igual mais ou menos 3. Então, essas são as soluções que nós precisamos de saber, ok? Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like. Vou deixar alguma sugestão de vídeo aí de um amigo meu, um professor que trabalha comigo, que ele também fez alguns, que antecedem esse vídeo. Então, seria interessante vocês dar uma passadinha lá e assistir o vídeo do professor também, ok? Muito obrigado aí, pessoal, e até mais.